Deus, de novo, estamos muito agradecidos pela oportunidade de estudar e muito agradecidos pela presença de tantas amigas e amigos. A gente deseja continuar aprendendo, entregamos as nossas mentes, nossas vidas nas suas mãos. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de começar com um breve resumo do que a gente conseguiu falar ontem. Aí a gente relembra onde foi que a gente ficou. Uma das primeiras coisas que a gente conseguiu conversar é que a gente tinha, em algum momento, três opções de data para o decreto dominical. A gente conseguiu tirar a informação de que, nas três opções, a principal fonte era Atos 27. Com certeza havia, outros elementos proféticos aqui, mas naquilo que diz respeito a marcar tempo, todas vieram de Atos 27. Daí a gente conversou, mas a gente precisa a fonte segura e certa para tirar essa informação. E ficou claro que é dos livros de Daniel Apocalipse onde a gente consegue a noção de que existe um decreto dominical. Então, se esse é o livro que é a fonte mesma da noção da ideia de um decreto dominical, é neles que a gente deveria encontrar também a, a marcação de tempo. Falamos de Daniel 11:41, a terra gloriosa que é conquistada. Sabemos que é sobre o decreto dominical, mas nada muito é, específico com relação a quando. Só que é depois de 1989. Mas disso a gente não sabia. Então, Daniel 11:41 não parece ser o lugar é, apropriado para encontrarmos o tempo específico do decreto dominical. E lembre-se que temos 35 anos falando desse verso. Temos refinado a nossa compreensão dele, só que a gente não consegue tirar até hoje algo que nos diga sobre tempo no verso 41. Vamos para o segundo lugar onde a gente consegue o decreto dominical Apocalipse 13.
Essa besta que sofre algum tipo de mutação de cordeiro para dragão. Aqui, o decreto dominical não é a conquista de um reino, como no exemplo anterior. Aqui é a transformação que sofre essa entidade de cordeiro para dragão. Continua aberta a pergunta: e qual é o momento em que ela vira dragão? Poderíamos dizer que esse cordeiro vai aos poucos perdendo essa identidade boa. Em algum momento fica irreconhecível e agora é chamado de dragão. Quando deveríamos escolher esse ponto? Quando a gente poderia dizer que os Estados Unidos virou um dragão? Seriam só conjecturas, porque a gente ainda não tem um elemento de tempo. Temos vários momentos na história onde poderíamos dizer os Estados Unidos está muito ruim agora. Mas qual seria esse momento? Ainda não conseguimos tirar desse capítulo. Até agora, dois exemplos dos quais conhecemos bastante. E depois a gente chega no terceiro exemplo. Outro lugar da Bíblia onde o decreto dominical é falado. E de cara a gente sabe que é um capítulo que a gente não compreende muito bem. Uma das coisas que sabíamos é que, assim como nos exemplos anteriores, esse ponto é o decreto dominical, a gente pode falar a mesma coisa da chegada do sétimo reino. É a chegada desse sétimo reino que marca o decreto dominical. O que não sabíamos é exatamente o que marca a chegada do sétimo. A gente sabe que a besta era, e é esse período aqui do um ao 5. Sabemos que tem um período em que a besta está morta, não é? A gente sabe que se refere, se misturarmos com Apocalipse 13, se refere a, a parte da história em que domina o cordeiro. Ele é bom, não tem um reino ruim dominando a terra. Então, o sexto reino, a gente já sabia que é o cordeiro. Por isso diz, e a besta não é. Mas ao mesmo tempo, o sexto reino é a sexta cabeça daquela besta.
assim como cada um dos reinos é uma cabeça dessa besta. Então temos uma besta que sempre é denominada como sendo ruim, má, mas tem um período dela em que é chamada que ela não está ou está morta. E ontem, quando fiz a pergunta de o que que faz que a besta seja ou não seja, nos obriga a entender o símbolo desse ser humano que está montando a besta. E a gente precisa usar a metodologia voltar para o natural e saber que são dois elementos juntos, uma pessoa e um animal. Eu usei o exemplo dos povos nativos, que pela primeira vez vieram pessoas montando cavalos. E essas pessoas vieram para matar, para destruir. Povos nativos só sabem que aquela coisa, não saberiam descrever o que é, aquele animal com uma pessoa em cima, era ruim. Mas quando esse animal não tinha uma pessoa montando, não havia nenhuma ameaça. A besta, em Apocalipse 17, deixa de ser besta quando não tem a pessoa que a monta. A personagem principal de Apocalipse 17 é a mulher, que diz que ela é genocida, ela mata o povo de Deus, ela está embebedada da sangue dos santos. Então, quando observamos de novo as sete fases dessa besta, o que fica claro é que na sexta fase não está a mulher. Por isso existe uma sexta cabeça, mas diz que ela besta não é. Isso nos leva ao ponto em que o decreto dominical é aquele momento em que aquela mulher monta a besta de novo. O retorno dessa mulher. Essa era uma definição de decreto dominical que até hoje, ou até recentemente, não tínhamos. Tínhamos que o decreto dominical é quando a Terra Gloriosa cai, é conquistada pelo Rei do Norte. Sabemos que o decreto dominical é quando aquela nação boa, como de Cordeiro, é transformada em um dragão. Mas agora sabemos que é que
aquele poder denominado pelo animal forte que é a besta, quando é montado de novo, é o decreto dominical. É, a marca o decreto dominical. Então a gente está obrigado a entender bem esse símbolo de uma pessoa montando uma besta. E como em toda parábola, isso está baseado num exemplo natural do cotidiano humano. E seres humanos, a gente discutiu ontem, monta alguns animais. Na história, reinos foram conquistados pela junção do humano com animais. A gente já estudou muito a história de Pirro, como conquistou outras cidades usando os elefantes. E poderíamos trazer muitos mais exemplos. E perguntei ontem, por que, por que a gente, na história humana, tem montado esses animais? A maioria de vocês falou que o animal é forte, é, são rápidos e são maiores. Nessa relação humano-besta, ou seja, animal montável, a besta tem para oferecer essas três coisas. É por isso que o elemento humano procura a besta, porque não tem essas três coisas. Nessa relação, o que o elemento humano contribui? Pergunta para vocês. Con las ideas, con la ideología. Com as ideias e a ideologia. Vou colocar ideias aqui. Para governar também, Não entendi. Pode falar. para governar. Mas o que contribui? Entendi o que pode acabar acontecendo, mas com o que contribui? Ideologia, né? Ideias de novo, beleza? Mas estamos falando do natural, Estamos falando do natural. porque no sé qué ideología podría dar a un animal. Sí podría darle un propósito, un trabajo específico, fomentar una habilidad. E
Quem contribuiu isso, Mati? Não entendi. O sea, un ser humano a un animal. Propósito. Un trabajo específico, una dirección. Ideias, propósito. Alguém mais tem algo a dizer? Nessa relação humano e animal montável, com o que contribui o ser humano? Que tem o humano que o animal não tem? Controle completo. Discernimento. Vou Seria colocar dizer, seria dizer que inteligência. Isso. Pode falar. eu iria colocar, né, o animal como irracional, o humano como racional, então com inteligência, ele exerceria o controle dessa força, o domínio neste animal, controlaria esse animal. Uhum. Então, no nível simples, porque a gente sabe que animais têm inteligência, ela não é comparável à inteligência humana. É, então, a gente faria o humano, quando vai ter uma relação com esse animal para montá-lo, vai ser uma relação de controle. O animal se deixa controlar. É como se o humano exerce uma influência que o animal não consegue rejeitar. E como o humano é a pessoa que tem muitas ideias e propósitos e inteligência, é, o humano vai ser o elemento que decide para onde ir e o que fazer. E a força é, vai ser contribuída pelo animal. Então, a junção das duas coisas faz que possam fazer coisas grandes. O sétimo reino é marcado pelo momento em que a mulher má monta a besta. Então, ela recupera aquela coisa poderosa e ela contribui com aquelas coisas que ela tem, sua inteligência, suas ideias, seu propósito. Então, a gente precisa falar um pouco, não mais do natural, porque já conseguimos definir bem o natural.
Já sabemos que a mulher é o elemento humano. E já sabemos que a besta, trocar de cores, é o animal. Já sabemos no natural com que contribui cada quem. Precisamos definir então o que é a besta. Esse elemento poderoso que a mulher tanto deseja, dos quais são sete. Podemos trazer mais versos para contribuir com o que eu vou falar. Mas uma definição geral do que a besta seria, sabendo que é a parte que contribui com a força e com o poder, é que em cada um dos sete reinos, sempre há uma instituição política. Dependendo da época, são tronos em monarquias, né? Em outras épocas é simplesmente a presidência, porque não se chama mais de tronos, mas seja trono, seja presidência, é uma instituição política. Essa instituição política, ela é poderosa. Tem muitos tipos de instituições políticas. Um partido, por exemplo, é uma instituição política. Mas será que um partido tem a força simbolizada pela besta? Então a gente vai para cada um dos reinos e procura qual é a instituição política mais poderosa de cada uma. A mais poderosa de todas. Em, e em cada um dos exemplos é a cadeira do poder. Então, se vamos para a besta de Babilônia, é o trono de Babilônia. Então a gente pode usar uma simbologia diferente. E eu vou colocar uma cadeira muito poderosa. E acontece que a mulher senta na besta. E aí a gente se senta em cadeiras também. Em, se vocês puderem abrir Apocalipse 17:9,
Eu vou colocar Apocalipse 17:9 aqui. Diz o seguinte: aqui há sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Tudo bem. Então a mulher se senta nessas 7 cabeças. Depois são chamadas de montes. Vamos tentar definir agora o que é a mulher. Porque a besta tem que ser a instituição política de maior poder em cada um dos reinos. A gente está botando a cadeira, nos referindo a trono ou a escritório presidencial, dependendo da época. E agora vamos falar da mulher. Tem 2 mãos levantadas. Não lembro quem levantou primeiro. Foi o Pedro. Eu tenho uma breve observação. Pode falar. Apenas para complementar esse argumento, sempre me ajuda a entender dentro de um contexto de língua, não em termos linguísticos, que quando nós nos referimos, por exemplo, ao papado, a gente fala de uma forma muito geral, não? O papado. Uhum. Mas se você for procurar o site, né, o quem representa de fato essa instituição política, vão se referir à Santa Sé. E Sé apenas sendo uma palavra para trono ou cadeira. Não sei se está cortando o áudio dele, eu não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo? Vocês estão me Eu também não escutando estou bem? ouvindo. Eu tô. Eu vou Falhou um pouco repetir. para mim, falhou. Santa Sé, essa palavra significa a santa cadeira, o santo trono. Outro contexto, para quem sabe o inglês, quando você tem um comitê, uma organização, a pessoa que está na posição mais alta, que está lidando essa organização, esse comitê, em inglês se chama chair, apenas chair, como cadeira.
Então, e no português se traduz apenas como presidente. Então, essa simbologia, né, de uma cadeira ser é, esse poder mais alto, né, esse é igual à pessoa, né, não é nada nova. Só isso. Muito obrigado. Gabi? Eu tinha uma pergunta, mas eu vou deixar você avançar um pouquinho mais com o estudo. E se você não mencionar, eu faço a pergunta mais no final, tá? Ok. Só porque eu acho que talvez você mencione agora falando sobre a mulher. Tá bom. Vamos fazer assim. Em, Vejam que até agora a gente não está tentando trazer mais coisa do que o natural já nos disse. O animal é aquela coisa forte e poderosa, na qual humanos se sentam e controlam e cumprem seus propósitos. Seja que você quer chegar mais rápido a um local ou você quer lutar numa batalha. Então, quando a gente vai para a besta, que a gente sabe que é um dos reinos, cada um dos reinos, a gente procura qual é o elemento mais poderoso de cada um dos reinos. E é da onde saem todas as ordens, a fonte do poder. Que poderíamos dizer que é, é o trono daqueles reinos. Esse trono tem a capacidade de jogar três pessoas para o forno. Ou tem a capacidade de criar uma estátua e que todo mundo adore. De amanhã declarar guerra contra o Irã e guerra vai começar. Não tem outra instituição política com essa capacidade. E a mulher deseja essa instituição política. Então agora a gente quer perguntar: e o que é a mulher? Ainda nos baseando no natural. A gente tinha dito que é o elemento humano com inteligência, ideias e propósitos. Então a gente vai colocar praticamente a mesma coisa. Poderia colocar humano, mas vou colocar entidade, uma pessoa com. A gente colocou propósito, ideias e tal. O-
um sinônimo seria ideologia. Todas as pessoas têm ideologia. É como quando as pessoas às vezes dizem, eu não tenho, eu sou apolítico, eu não acredito em nada. Não, você acredita. E a gente diz, você acredita sim em algo. É, e aquilo é a tua ideologia. Então, sempre um ser humano vai ter alguma ideologia, seja boa ou seja ruim. Renilde, você tem uma pergunta? Que eu vejo que você está com o microfone. Tá. Desculpa, Pedro, não. Não, tudo bem. Deixa eu colocar aqui na mesma cor. Então, gente, temos boas definições, tipo, que respeitam a estrutura parabólica dessa mulher e a besta. Essas duas definições que temos aqui, uma instituição política poderosa, que podemos resumir no símbolo de cadeira, só porque nos ajuda visualmente. E a entidade com ideologia, que vamos resumir no símbolo de uma pessoa. E essas pessoas se sentam naquela cadeira e quando estão sentadas naquela cadeira, têm a capacidade de tomar decisões muito poderosas. Com essas duas definições, a gente agora é capaz de irmos para cada um dos sete reinos e achar a mulher e a besta em cada um dos sete reinos. E se a gente for para a Babilônia, o reino babilônico, né, o trono, é a besta. E a pessoa que está controlando o trono é a mulher. E a gente sabe que teve momentos bons e momentos ruins em Babilônia. O que aconteceu com Nabucodonosor quando ficou 7 anos convertido em besta? Ele mudou bastante, né? E voltou a ser o rei de Babilônia. A gente poderia dizer que ele era a mulher má no início de Babilônia, foi castigada por 7 anos. Alguma pessoa se sentou na cadeira dele. Ele já não estava sentado ali. Mas quando ele voltou a ter sanidade mental, ele voltou a sentar na cadeira. Um dia ele morreu e tomou seu lugar um filho, ou um neto. E como acabou a história de Babilônia?
que está no livro de Daniel. A gente diz que Daniel leu as palavras que estavam na parede, né? E disse para Belsassar: o teu reino foi pesado e foi achado em falta. E aquela noite o reino babilônico foi destruído. Poderíamos dizer que, na totalidade, esse reino da Babilônia fez coisas erradas e foi destruído. Mas quando a gente vai para o sexto, ele é uma anomalia. Diz que o sexto é o período em que a besta não é. É o período em que a mulher não está. A mulher, pelo menos a mulher de Apocalipse 17, a mulher má, não controla. E por isso, o paralelo desse sexto rei é o cordeiro. Um reino bom. Mas tudo vai mudar. Porque voltará a mulher má. E quando ela volte, agora será chamado de sétimo rei, o reino. Uma mudança. Então, no movimento, estivemos estudando como morre o sexto reino. E o sexto reino, ele morre do mesmo jeito que ele se mantém vivo. Quando chega um ano eleitoral. É por isso que todas as pessoas dessas três opções falaram que o decreto dominical era o ciclo eleitoral de 2024. Hum, o ciclo eleitoral ele tem diferentes fases. Alguém conhece qual é a fase anterior a julho? Como se chama? Ela se chama de primárias. Nas primárias, tem muitas pessoas que são candidatos, mas não são candidatos para a presidência. São candidatos para a nomeação do partido. E quando aquela competição acaba, as primárias, os partidos escolhem a uma pessoa só. Então, após julho, já não é mais primárias. Agora é a campanha eleitoral. Nas leis dos Estados Unidos é muito claro a diferença entre primárias e campanha.
ninguém era candidato à presidência antes de julho. Eles aspiram à nomeação do partido. Mas quando já são nominados, agora são candidatos à presidência. Em novembro, um dos candidatos vai ganhar. E de novembro a janeiro temos a última fase do ciclo eleitoral. E ela se chama de transição. Isso para deixar claro que o ano eleitoral, ele tem fases. O decreto dominical é quando a transição é completada, ou é quando um dos dois candidatos é eleito, ou quando os partidos elegem os dois candidatos. Mas agora a gente tem Apocalipse 17, que diz que a mulher se senta numa cadeira. Na besta. Eu vou avançar mais rápido por conta de tempo. Em 2024, precisamos encontrar o que é a besta e o que é a mulher má que se sentar naquela cadeira. Alguém gostaria de dizer o que é a besta em 2024? A instituição política? Ninguém? Vamos participar. Ó, se a cadeira é algo que é um objeto que vai ser sentado, então tem que ser a, a presidência, né? Presidência, ou seja, não estou sabendo expressar, a presidência dos Estados Unidos. É aquilo poderoso que a mulher má almeja. Eu imagino que ela senta nesses 3 períodos que ela, talvez no dia 6, onde ela toma posse, tenho dúvida em relação a isso. Se refere a janeiro? Assim, a gente já sabe, Mas não sei, a antes de gente, chegar lá, a besta é a presidência. do meu ponto de vista, assim, que é a cadeira, né? Onde a mulher vai sentar. Isso. Perfeito. As implicações do que a gente está falando aqui é que todas as pessoas que se sentaram naquela cadeira até 2024 não cumpriam a definição de mulher má. Porque o Por causa sexto, da ele é sua, bom. O sexto é cordeiro. A gente sabe que ele entra num declínio e ele vai piorar
mas estamos deixando que a profecia nos diga qual o momento, o ponto de virada. Mas o essa mulher sentar não seria o decreto dominical, ou seria? A pergunta que você está querendo saber é isso? Porque o movimento, a gente já tem a definição que o decreto dominical começa em 18 de julho, Peraí, certo? ela está traduzindo, desculpa. Vou chegar lá. Isso que eu queria saber. Segundo os estudos, a mulher má chegaria no ciclo eleitoral de 2024. E se é 2024, quem é a mulher má? Já definimos que a besta é a presidência. E a partir de Então, a mulher má 2024 tem que chegará ser uma mulher Trump. má. O Renido falou Trump? Sim, com a sua ideologia, né? Ele representa a ideologia. Ele representa a entidade com ideologia. Ele não é a ideologia, ele é uma pessoa. Sim, E aqui, de forma simples e rápida, a gente vai, temos um modelo e vamos testar ele. Trump e a mulher, e a presidência é a besta. Baseado nessas duas coisas, me falem, quando a mulher má se senta na besta? Lembrando que eu- é uma relação de controlar, controle. então seria dia 6 de janeiro. Na verdade, é o 20, mas entendi. Vamos falar janeiro. Ou 20, perdão. Alguém mais? Quando a mulher Trump se senta na besta para controlá-la? Por favor. Ninguém quer falar. Sejam fiéis à metodologia. Quando a mulher se senta na besta e a controla? No dia 20 de janeiro, tá errado? Do seu ponto de vista? Eu penso dia 20. É, você já deu sua opção. Eu gostaria de saber que outras pessoas poderiam dizer sobre isso também. O Matias concorda com janeiro. São duas pessoas. Alguém mais? Pedro, eu tenho uma pergunta. Pode falar. O ponto em que o Trump se converte na mulher de Apocalipse 17 é o mês.
Pode falar. É o mesmo ponto que Trump está sentado acima da besta? Não quando se senta. Não vamos dizer quando o Trump virou a mulher má. Isso seria outro estudo. Mas em algum momento ele tem a intenção de se sentar. Ele procura isso. Ao ponto de que ele se candidatou nas primárias. E havia uma Então, mulher chamada de Nikki Haley, que queria ser presidente também. E ele então teve que ganhar contra todos aqueles candidatos. Ele já era a mulher má, ele tinha más intenções com aquela cadeira. Mas quando virou a mulher má, nós sabemos, baseados em Apocalipse 17. Mas quando se sentou na besta, já era a mulher má. Ajudou? ajudou sim, mas eu tenho outra pergunta sobre Pode isso. falar. Você acha, porque o Trump já foi presidente no Sexto Reino, mas isso não quer dizer que ele já era a mulher má no Sexto Reino, ou era? O modelo diz que não era. Sim. E se o modelo diz que não era, é porque que Trump não era a mulher má. E eu concordo com isso. O modelo não fala que o Trump era a mulher má no Sexto Reino. Mas como você falou, e eu concordo, eu acho que o Trump já era a mulher má antes de se sentar no trono. Isso. Então, outra pergunta agora. A pergunta é, o que torna Trump a má mulher foi ele querer se centrar no trono, a intenção de se querer sentar no trono ou o fato de se sentar no trono? É a má ideologia. O que te faz mulher má ou boa é a ideologia que tu tem. Alguma coisa na ideologia de Trump mudou da primeira presidência para a segunda. Ok, sim, concordo com isso. A- Aproveitando que você está aí, usando só a simbologia da mulher sentando-se sobre a besta. Quando a mulher má, que é Trump, se senta na besta. Para mim, não sei, eu falaria a Júlia, mas eu não sei como explicar isso. Não é tão complicado. Se a presidência é a besta e Trump é a mulher, e se sentar
numa besta, no literal, é controlar aquele animal. A pergunta é: o Trump controla a presidência em julho, controla a presidência em novembro ou controla a presidência em janeiro? Eu acho que aí é uma confusão, Pedro. A gente Ou, sabe que a ou resposta final vai ser que o decreto dominical é julho. Isso já não é um segredo. Mas a gente precisa ser honestos com nossa consciência. E o controlar aquele animal acontece aqui. É, por exemplo, não vou continuar fazendo a pergunta. É simplesmente, é fato, ele controla só lá, em janeiro. Então a gente vai fazer assim, que a mulher, aqui a besta, ela se senta, já entendemos o símbolo. A Petinha fala novembro. Ele ganha a eleição em novembro, mas ele não controla a presidência em novembro. O Biden vai ser presidente até janeiro. Então, com a simbologia da besta, novembro fica fora. E julho também. Mas a pessoa não, a gente está esquecendo que não tem só um símbolo em Apocalipse 17, que tem mais de um símbolo, que seria, vamos ler, verso 3. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta. Um verbo, algo que a mulher faz, se sentar na besta. Verso 2. Antes de falar da mulher sentada na besta, com a qual se prostituíram os reis da terra. Temos outro natural aqui. Outra parábola. Vou colocar a mulher e vou colocar outra pessoa, outro ser humano. Só que essa pessoa é um rei. Lado esquerdo, uma relação da mulher com o animal. À direita, a relação da mulher com outro ser humano. Em uma é o assunto de cavalgar e do outro lado temos o tema de fornicar. Relação sexual. Não vamos nem entrar no fato de que ela é uma relação ilícita, por isso fala de fornicação.
Quando a mulher se senta na besta, é o mesmo de quando a mulher fornica com os reis. Porque o verso 9 diz que a besta tem 7 cabeças e que são 7 montes. E depois no 10 diz, mas também são 7 reis. Então, os reis são. Lembra que eu falei de besta é uma instituição política poderosa? O rei é a instituição política poderosa. É a cadeira, é a presidência. Quando a mulher se senta na besta, é o mesmo momento de quando a mulher se deita com o rei. E eu vou fazer a mesma pergunta e a resposta tem que ser sempre a mesma. Quando ela se deita com o rei? Em janeiro. O contato físico. A parte interessante desses dois símbolos, temos símbolo um, símbolo 2. Algum desses dois símbolos, seja montar ou fornicar, acontece antes da ação física? Qual é? Mateus Tem cinco, como vinte e você, oito. Pode falar, Renildo. tem como você elaborar a pergunta? É uma pergunta que você fez, tem como você elaborar de novo? Falhou para mim. Montar uma besta acontece só quando você monta a besta. Fornicar com uma pessoa acontece só quando a gente deita com essa pessoa? Não segundo a Bíblia. Você pode já fornicar só com as suas intenções na sua cabeça. Ou seja, antes do contato físico, você já pode estar em fornicação. Entendi. Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. A pessoa já tem intenções na sua cabeça. E é aqui quando a gente tem que decidir. O decreto dominical é um marco que marca o início do decreto dominical. Nosso trabalho é encontrar o início, ou seja, o primeiro momento. Montar a besta é janeiro. Se deitar com o rei e fornicar com ele
e janeiro. Mas você pode ter começado a fornicação antes. Segundo a Bíblia, você fornica com as intenções da sua cabeça. Em português fala atentar, que não sei o que significa, mas em espanhol significa olhar. Nesse caso, se encaixa com Colocar 18 de atenção, julho. beleza. E em inglês fala também olhar. Agora temos um novo natural para estudar, já não é mais a besta. Temos uma mulher aqui, temos um rei do outro lado. Segundo o verso, quando acontece a fornicação entre essas duas pessoas? Quando uma olha e deseja, pelo contato visual mesmo, do pensamento em primeiro lugar, né? Antes do toque. Não é janeiro, porque é antes do toque físico. Precisamos saber, é julho ou é novembro? Julho, eu diria julho. E precisamos saber como provamos julho com essa simbologia. A Lara Liz tem um comentário? Mas ele não desejou desde quando ele se candidatou nas primárias, se foi permitido? Antes de julho? Mas, mas o verso diz: quem é que fornica? E em português diz assim: com a qual se prostituíram os reis da terra. 17:2. Ah, vou te falar. Ou seja, o marcador da fornicação não é quando a mulher está com intenção. Ela está com a intenção de ficar com esse rei há bastante tempo. Mas ela não tem acesso ao rei ainda. E por isso o verso diz: quando, são os reis da terra que se prostituíram com ela. Lembrem-se que rei, estamos falando da cadeira. E quando decimos a mulher, estamos falando de Trump. Mas o verso diz: quando você olha para cobiçar, temos que procurar um momento em que a cadeira, o rei, olha para Trump, a mulher. E o problema que a gente tem é que a cadeira é um objeto inanimado.
Como assim uma cadeira decide olhar ou não olhar para alguém? A chave está sempre primeiro no natural. Que faz que as pessoas decidamos olhar ou não olhar? Tem um poder que a gente usa para olhar ou não olhar. Pedro, Pode falar. muchas veces pensamos en que Trump cobiçaba a cadeira, mas o grande pecado es que fue a cadeira, o governo, quien cobiçou a mulher. Y eso acontece en el 18 de julio. Ahí podría verla. Pensaba en esto. Mas eu preciso uma forma de provar que é Júlio. Como eu sei que a cadeira, a presidência, olhou para Trump em julho? Quando os partidos, o Partido Republicano, no caso, endossou ele, Eu penso que a gente está falta interpretar de forma completa o natural ainda. O Orlando estava perguntando, diz reis, não rei, porque são sete reis. Eles fornicaram. O trono de Babilônia, o trono de Medo-Pérsia, o trono de cada um dos reinos. Volto para o natural. Quando uma pessoa fornica, não é simplesmente porque você olhou. Você olha com alguma intenção. Você tem um envolvimento emocional. Isso não acontece do nada. É uma decisão. Qual é o poder que controla nossas decisões? A vontade. O elemento que está faltando aqui no natural é a vontade. Porque o rei pode decidir olhar para um lado ou olhar para o outro. Mas e a cadeira? Como a cadeira decide isso? A presidência não pode. Então a gente precisa algo que no natural está na cabeça do rei, que é a vontade. Na cadeira tem que ter algo que seja essa vontade. E a chave Como se es. encontra nas leis do processo eleitoral. Sabemos que não é janeiro porque esse é o momento do contato físico. A gente sabe que não é novembro porque em novembro a cadeira e Trump já se conheciam.
A presidência a campanha é uma competição pela cadeira, ver quem merece a cadeira. Então, a cadeira, a presidência sabe quem são os candidatos, mas nas primárias, a, a presidência, a cadeira, não sabe quem é os candidatos. Nos republicanos havia, sei lá, mais de 10 candidatos, não candidatos à cadeira. Na lei, literalmente, não são candidatos à presidência. Ninguém é candidato à presidência sem a nomeação do partido. Quando te nomeia o partido, você vira um candidato à presidência. Assim como a Kamala foi nomeada em agosto. E julho com Trump. Mas como estamos procurando a mulher má, a gente tira a Kamala porque é ruído e sabemos que Trump virou visível para a presidência só em julho. É como se a vontade fosse um muro. A cadeira não pode ver além desse muro. E diz a Bíblia que a fornicação acontece quando você olha. Precisam tirar esse muro e agora vira visível para a cadeira. E Trump é um momento em que Trump é candidato legal a essa presidência. E isso só acontece no 18 de julho. Gabriel, tem uma pergunta? Ou já não mais? Ehm, assim, eu consigo seguir esse raciocínio, mas me restou um pouquinho de dúvida. Ehm, Porque quem permitiu, né, a nomeação do candidato foi o partido. E como o Curtis, né, elaborou bem, eles falharam nos seus mecanismos de prevenir um candidato extremo, o fanático. Ou seja, tecnicamente, o Trump nunca deveria ter chegado a ser nomeado porque ele cumpre com todos os critérios que o excluiriam. Então, a minha confusão está com a cadeira desejando, porque quem então é a cadeira? A cadeira não é o partido, mas é a, a presidência, né? Uhum. E como a cadeira não se defende a si mesma,
ela precisa de um elemento que decide por ela quem é o candidato. É como dizer que a minha vontade, eu poderia ter exercido ela para o bom, para o bem, mas quando eu usei a minha vontade para escolher o mal, a Bíblia chama isso de pecado. Então, quando a vontade da cadeira, que estamos dizendo que são os partidos, escolhem o errado, ou seja, deixam um candidato ruim passar, a cadeira não consegue evitar, ela fornica com Trump. Porque a vontade da cadeira escolheu fazer o Trump visível. E é chamado de fornicação porque é ilícita a relação. O Trump não deveria ser candidato. A Lalice tem uma pergunta? Um Se o comentário? Trump tivesse ganhado, E se o Trump não tivesse ganhado? É como você ter planejado trair a, a sua esposa, por exemplo. Você se mandou mensagens, combinaram o local que ia se encontrar. E quando chegou a hora do encontro, houve uma emergência e a pessoa teve que ir embora. Você fornicou ou não fornicou? Foi adultério ou não foi? Foi? você fornicou, mas você não sentou na besta? Mas fornicou. Mas seria da casa dominical? É uma hipótese que nunca aconteceu. Mas houve um adultério que depois foi consumado. É, mas saindo das hipóteses, o meu propósito com o estudo é que a gente aceita às vezes a data, mas é realmente você olhando Apocalipse 17, tem como chegar a julho. E o, a relação que dá a data não é o montar a besta, é o fornicar com o rei. A mulher faz duas coisas: monta ou fornica. Monta e fornica. Mas fornicar é uma ação que começa antes do contato físico. É com o contato visual. Mas a cadeira ou a presidência é um objeto inanimado.
Então, escolhemos que o momento do contato visual, simbolicamente falando, é quando esses candidatos são legalmente nomeados candidatos. Agora a cadeira espera uma das duas pessoas. Pedro, As conhece. Antes não conhecia. Por simples leis eleitoral. É assim. Kamala é ruído, porque ela, na verdade, é uma mulher boa. Então, a má mulher entrou em contato visual com a cadeira em julho. Não estamos respondendo todas as perguntas. Tem muita mais coisa que perguntas que podem que se geram só desse estudo. Mas acredito que temos Pedro, suficiente evidência para saber que em julho Trump vira visível para a cadeira. E a palavra é visível, porque Mateus 5:28 diz quando você vê a mulher. A Renilde tem a mão levantada? sim, Pedro. Eu ia fazer uma pergunta, mas você acabou que já comentou sobre, porque Ok. você falou que também a Câmara Só um teve pouquinho, que essa. a Carolina está traduzindo. Já te aviso. Pode falar? Você acabou explicando que também a Câmara teve essa oportunidade. Ela também teve essa visão da cadeira e a cadeira teve a visão da Câmara, certo? Sim, Tá. Essa era a minha pergunta. Pedro, obrigado. Tem mais alguma? posso falar, Pedro? Pode falar. Eu sempre confundi o versículo 2 de Apocalipse 17. Pode falar. Pelo que eu entendi, os reis da terra, do versículo 2, são os reis passados. O rei da primeira cabeça, o rei da segunda, o rei da terceira, e assim sucessivamente. Porque até então, eu entendia que esses reis estariam nesse período presente. E ficou claro para mim aí. Eu compreendi seu ponto. E faz sentido para mim. É isso. É que são 7 reis. E se são sete Sim, reis, com são os quais, 7 períodos. sim, Assim como são 7 cabeças. isso. Só queria confirmar que eu entendi dessa forma. Mas entendi errado. O sétimo rei fornicou com a mulher. Lara Liz? Mas quando fala que os reis fornicaram com ela, tá se referindo aos sete? Tá. A- com exceção do 6, que é uma anomalia.
e que deveríamos ainda estudar mais esse sexto rei. Gabi? Então, a gente diz que é com exceção do sexto reino. Uhum. Pode falar. Mas em Apocalipse 17, verso 9, diz que a mulher ela está sentada nessas sete cabeças. Então, por que que a gente exclui a mulher no sexto reino e nesse verso não? Porque nossa pergunta é: o que faz que a besta não seja no 6? E como é que eu vejo que ela não é nesse verso? Porque até de forma natural eu não consigo ver. Porque agora você vai Pedro, esquecer que é só uma mulher e que é só uma besta ou Ou só um seja, rei. eu tenho que manipular. Perdão, Carol. Então eu tenho que manipular o verso. Eu acho que os versos te dão suficiente evidência para tu entender que são 7 fases. Eu concordo, só não acho que me dá evidência que a mulher não está numa delas. É, tá certo. Daí quando você vai para o reino um e você diz, a mulher estava sentada no reino um, e você diz, estava sim, por isso era uma besta. E depois você vai para o 2, para o 3, para o 4, para o 5 e você sabe, em todas as ocasiões eram bestas ruins. Mesmo que o verso não diga, só diz que o sexto a besta está morta. Mas como está morta se diz que ela se senta na 7? É como se fosse uma limitação da parábola que a gente precisa explicar. Eu não tenho uma boa resposta. Eu só vou e digo: o elemento que faz a besta ser a besta é a mulher. E quando junto Apocalipse 13, que o sexto é a fase cordeiro, eu chego à conclusão: é um período onde esse reino, por alguma razão, é bom. E só consigo ver que é bom porque quem se senta é bom. E digo, Mas, então a mulher não estava sentada, a mulher má pelo menos não estava sentada. Pode pois falar. é, por isso é que eu não consigo entender esse ponto, porque se não tem ninguém sentado, a menos que a gente vai dizer que está uma pessoa boa lá sentada, mas quem é então? Pedro, É, é um mistério. Ok.
E não, e nosso trabalho é descobrir esse mistério. Aham. Obrigada, Matias? Pedro. A sumar a la conversa. Eh, nos vemos que un capítulo es un capítulo complexo y Joan repite y amplía e utiliza muchos símbolos, incluso para explicar una sola cosa. Por eso eu não acho que uno pode pegar un só texto y achar que comprende, sino que es pegar todas las veces que se repite y amplía a misma estructura. Por eso, aunque fale, está en una besta con 7 cabezas, luego va a hacer toda una estructura dispensacional en la que va a falar que en un momento estaba muerta. No era. O sea, tem Estava esa morta. dispensacional, tem esa Pode estructura falar. dispensacional o panorámica, como hace por mí ya estaba hablando. Eso es. Obrigado. Bom, estamos encerrando. Pedro, ô Pedro, Renildo? é, eu não sei se talvez você vai acrescentar alguma coisa, ou talvez o meu ponto esteja errado, mas em Apocalipse fala que tem uma cabeça que foi golpeada de morte. E esse golpe foi esse período que a mulher não estava sobre o trono. Em Apocalipse 3, não me lembro agora o verso, fala que essa imagem, que a besta faria uma imagem a outra besta. Conseguiu entender o que eu estou querendo dizer? Sim, entendi. E faz sentido, eu acho que vai por aí. O fato dela ter sido golpeada é justamente tirar a mulher de cima da cabeça. E é o sexto período, que seria esse período do Cordeiro, de 1798 até a mulher tomar o trono novamente. E seria curada essa ferida. Obrigado. É isso mesmo. Ahn, tá, vamos deixar por aqui? Tem umas perguntas muito interessantes que a Carla colocou. Será que é a ideologia que define o que é uma mulher boa ou mulher ruim? O Gabriel tinha colocado se ela se entrega ou deixa de resistir. Não peguei muito bem esse comentário. Mas eu acho que a gente tem muito para continuar meditando. Por exemplo, por que que o rei fornica?
Por que é ruim o rei ter uma relação com o Trump? Ou com a mulher? Aí vem o assunto de, será que talvez é porque o rei já estava em uma relação? Tem mais coisa para trazer ainda. Vamos orar? Deus, muito obrigado de novo pela oportunidade maravilhosa de compartilharmos, pela participação e pelo entendimento. Nos continue guiando e nos ajudando. Tudo isso eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.